Bem-vindos ao nosso Devocional Kids. Bem-vindos ao nosso Devocional Kids. Você já viu alguém bem pequeno vencer alguém muito, muito grande? Hoje nós vamos conhecer um menino chamado Davi e o dia em que ele enfrentou um gigante chamado Golias. Davi não tinha espada, não tinha armadura. Ele só tinha uma funda e 5 pedrinhas. Mas o que aconteceu lá no vale de Elá mudou para sempre a história de Israel. Se você gosta de histórias cheias de coragem e aventuras, se inscreva agora em nosso canal, porque essa você não vai querer perder. O vale de Elá estava dividido. De um lado, o exército de Israel, do outro, o exército dos filisteus. E no meio estava o gigante Golias. Ele era tão alto que parecia uma torre. A sua armadura brilhava e a sua voz era forte como um trovão. Mas quem teria coragem de enfrentar um gigante assim? Todos os dias, Golias gritava: "Quem vai lutar comigo?" E todos ficavam em silêncio. Até que chegou Davi, o jovem pastor de ovelhas. Ele tinha vindo só para levar comida aos irmãos. Mas quando ouviu o gigante desafiando Israel, Davi sentiu no coração que precisava agir. Davi não quis armadura. Disse que Deus era a sua proteção. Ele pegou o seu cajado, a sua funda e escolheu 5 pedrinhas lisas do riacho. O vale ficou em silêncio. Todos olhavam. O que você acha que aconteceu depois? Golias riu ao ver Davi chegando. Mas Davi correu para o gigante, girou a funda, girou e lançou uma pedra. Será que aquela pedrinha poderia derrubar o gigante? E ele acertou! O gigante caiu com um barulho enorme no chão, tão alto que ecoou por todo o vale. Os filisteus fugiram apavorados e Israel comemorou. E o Davi foi lembrado como o herói que confiou em Deus. Davi mostrou que coragem não depende do seu tamanho, mas do tamanho da sua confiança em Deus. Ele não olhou para o gigante. Davi olhou para aquele que é maior que qualquer gigante. Em Salmo 28, versículo 7 diz: "O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia." Assim como Davi, nós também enfrentamos gigantes na vida. Coisas que nos dão medo, problemas difíceis ou momentos que parecem impossíveis de vencer. Mas se confiarmos em Deus e dermos o nosso melhor, Ele estará conosco e nada nos será impossível. Você já ouviu falar de um homem que foi engolido por um peixe gigante? Isso mesmo, um peixão enorme! Essa é a história de Jonas, um homem que tentou fugir de Deus, mas aprendeu uma grande lição. Vamos descobrir juntos? Jonas era um profeta, alguém que falava com Deus. Um dia, Deus disse a ele: "Jonas, vai até a cidade de Nínive. Lá as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. Avise-as para se arrependerem." Mas Jonas não quis obedecer. Ele não gostava dos ninivitas e não queria ir até lá. Então, adivinhe só, ele tentou fugir de Deus. Mas será que alguém consegue se esconder de Deus? Não, né? Deus vê tudo e sempre cuida da gente. Jonas correu até o porto, comprou uma passagem e entrou em um navio que ia para bem longe. Ele achava que assim Deus não iria mais pedir nada para ele. Mas no meio da viagem, algo assustador aconteceu. O vento ficou forte, as ondas cresceram e o navio balançava para lá e para cá, para lá e para cá. Balançava tanto que parecia que ia afundar.
Os marinheiros ficaram com muito medo e começaram a orar aos seus deuses, mas nada acontecia. Então perguntaram: quem será o culpado por essa tempestade? Jonas então contou a verdade. Eu estou fugindo do Deus verdadeiro, o Criador do céu e do mar. Essa tempestade é por causa de mim. Os marinheiros ficaram assustados. Eles não queriam machucar Jonas, mas a tempestade só piorava. Então, com muito medo, eles jogaram Jonas no mar. E aí aconteceu algo inacreditável. Um peixe gigante apareceu e engoliu Jonas todinho de uma vez só. Jonas ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Vocês conseguem imaginar como era lá dentro? Escuro, molhado e com cheiro de peixe. Mas sabe o que Jonas fez? Ele não ficou bravo. Ele orou assim: Senhor, me perdoa. Eu prometo que vou obedecer ao que o Senhor mandar, pois a salvação pertence ao Senhor. E sabe o que aconteceu depois? Deus ouviu a oração de Jonas e mandou o peixe cuspir Jonas lá na praia. Que cena engraçada, não é mesmo? Depois dessa aventura, Jonas não quis desobedecer mais a Deus. Ele foi até Nínive e falou para as pessoas assim: se vocês não pararem de fazer coisas erradas, Deus vai destruir a cidade. E adivinhem só, o povo ouviu, as pessoas ficaram arrependidas, pediram perdão a Deus e começaram a fazer o que era certo. Até o rei de Nínive se humilhou diante de Deus. E Deus, cheio de amor, perdoou a cidade inteira. Crianças, a história de Jonas nos ensina que não adianta fugirmos de Deus. Ele sempre sabe onde estamos e sempre quer o melhor para nós. Obedecer a Deus é sempre o caminho certo. Assim como Jonas, às vezes podemos querer fazer do nosso jeito, mas o jeito de Deus é sempre melhor. Agora vamos guardar esse versículo. Obediência vale mais do que sacrifício. 1 Samuel 15:22. Agora me diga uma coisa, você tem obedecido papai e a mamãe e a Deus? Porque quando obedecemos, mostramos que amamos a Deus. Essa foi a incrível história de Jonas e o grande peixe. Se você gostou dessa aventura, se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amiguinhos. E nunca esqueça, Deus sempre tem um plano perfeito para a nossa vida. Olá, amiguinhos! Sabiam que existe um livro muito especial cheio de histórias incríveis escritas pelo próprio Deus? É a Bíblia. Hoje vamos descobrir por que ela é tão importante. Vem comigo! A Bíblia é um super livro com 66 livros dentro. Cada livro é dividido em capítulos e dentro dos capítulos estão os versículos. Ela foi escrita por várias pessoas, em diferentes épocas e lugares. Todas elas escolhidas por Deus e as palavras são dele. Ela nos ensina como Deus criou o mundo, o amor dele por nós e como viver do jeito certo. A Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento estão as histórias antes de Jesus nascer. Há histórias como da criação, a Arca de Noé, Davi e Golias. O Novo Testamento é sobre a vida de Jesus e o que aconteceu depois que ele ressuscitou e todos os seus ensinamentos. Qual história você mais gosta da Bíblia? A minha é sobre Davi e Golias, pois sei que mesmo eu sendo pequeno, Deus pode me usar para fazer grandes coisas, como fez com Davi. Você sabe por que devemos ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Ele falando com a gente. A Bíblia nos ajuda quando estamos tristes. Ela nos ensina a fazer o bem. Nos fala que Jesus está sempre conosco. E também nos mostra o caminho para o céu. A Bíblia é o presente mais valioso que Deus nos deu. Que tal pedir para um adulto ler com você uma história da Bíblia hoje? Não esqueça, Deus te ama muito. Agora vamos decorar um versículo muito especial. É o Salmo 119, versículo 105.
Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Você pode repetir depois de mim? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Agora peça ajuda do papai e mamãe para se inscrever em nosso canal, para não perder nenhuma aventura bíblica. Comente qual sua história bíblica favorita. Olá, crianças! Estão preparadas para mais uma aventura? Porque hoje vamos embarcar numa viagem no tempo, uma viagem cheia de descobertas, fé e coragem. Vamos conhecer a história da Reforma Protestante. Reforma? É tipo quando a gente reforma a casa, pinta as paredes? Boa comparação, mas essa reforma foi ainda maior. Foi uma reforma que mudou o jeito de muitas pessoas viverem sua fé. Vamos lá? A história começa na Alemanha, há mais de 500 anos, com um homem chamado Martinho Lutero. Ele era soldado? Rei? Cavaleiro? Não. Ele era um monge, alguém que dedicava sua vida a estudar e orar. Um dia, lendo a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, Lutero entendeu que a salvação era pela fé em Jesus e não pelo que as pessoas faziam. Ele queria muito que todas as pessoas conhecessem a Bíblia, mas havia um problema, ela só estava em latim. Latim? Mas eu nem sei o que é isso. É uma língua antiga, que quase ninguém entendia. Só os padres estudiosos liam a Bíblia. O povo comum não conseguia. E como vão conhecer a salvação se não entendem a palavra de Deus? Boa pergunta, já vamos chegar lá. Naquela época, algumas pessoas da igreja começaram a vender algo chamado indulgências. Quê? Nunca ouvi essa palavra. Indulgências eram papéis que prometiam perdão dos pecados, mas só se a pessoa pagasse dinheiro. O quê? Comprar perdão? Isso não faz sentido. Exatamente. A Bíblia ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus pela fé em Jesus, não pelo que as pessoas faziam. Lutero ficou indignado ao ver as pessoas pobres gastando suas moedas, acreditando que estavam comprando um lugar no céu. Foi então que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero decidiu agir. O que ele fez? Ele escreveu 95 teses, que eram ideias e perguntas sobre o que estava errado, e pregou tudo na porta da igreja de Wittenberg. 95? Ele devia ter escrito muito. Cada uma delas dizia: precisamos voltar à palavra de Deus. Somente Cristo nos salva. Foi ali que surgiram os 5 solas. 5 solas? O que era isso? Sola, em latim, significa somente. Então eram 5 verdades muito importantes da fé cristã. A primeira era somente a Escritura. Dizia que a Bíblia é nossa única regra de fé. A segunda, somente a fé, pois é pela fé que somos salvos. A terceira dizia, somente a graça. É só pela graça de Deus que recebemos perdão. A quarta era, somente Cristo, pois Jesus é o único caminho até Deus. E a quinta era, glória somente a Deus. Significa que tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Que lindo isso! E o que as pessoas acharam? Alguns ficaram bravos com Lutero, mas muitas pessoas começaram a pensar: será que ele está certo? Então eu posso falar com Deus sem pagar nada? E a resposta é sim! Jesus já pagou tudo por nós na cruz. Isso é demais! Agora todo mundo pode conhecer a verdade. Isso mesmo! E a reforma se espalhou por vários países e mudou para sempre a forma como as pessoas viviam a fé e entendiam a Bíblia. Graças à reforma protestante, hoje temos a Bíblia em várias línguas. Podemos ler, estudar e conhecer Jesus de perto. Então é por isso que eu posso ter minha própria Bíblia e aprender sobre Jesus sem precisar pagar nada? Exatamente. A palavra de Deus é para todos. A maior reforma não foi só na igreja, mas nos corações das pessoas. Pois vivemos pela graça, através da fé em Jesus Cristo, e somente Ele
pode nos perdoar e nos levar para o céu. E você também pode viver essa aventura, ler a Bíblia, confiar em Jesus e viver para a glória de Deus, porque está escrito na Bíblia, Em Efésios capítulo 2, versículo 8. pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então essa é a verdadeira reforma no coração de cada um de nós. Se você gostou de conhecer a história da Reforma Protestante, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. E nos vemos em nossa próxima aventura.